Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação utilizando o Qt em C++, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o conceito geral dos ponteiros, o operador de endereço, e aí vamos abrir para que a gente possa falar mais sobre os ponteiros, nos aprofundar mais sobre esse conceito. Então nas aulas passadas a gente explicou que as variáveis são posições de memória acessadas por seus identificadores, que são os nomes das variáveis. Dessa maneira o usuário não precisa se preocupar com o endereço físico dos dados na memória. De maneira geral, os programas em C++, C++, não decidem de maneira ativa o endereço exato da memória, onde as variáveis serão armazenadas. O sistema operacional é quem decide, em tempo de execução, o que vai acontecer, qual endereço vai ser dado àquela variável. Então, em alguns casos, pode ser útil. A gente precisa ser capaz de obter o endereço dessas variáveis. Esses endereços também são atribuídos a funções, estruturas, classes, e aí a gente vai precisar utilizar esses endereços em tempo de execução. E para isso a gente vai utilizar o conceito de ponteiro. Então, vamos falar agora do operador de referência. Vamos fazer um programa básico aqui para a gente poder entender um pouquinho sobre o conceito de endereçamento de variáveis. Vamos criar aqui três variáveis do tipo inteiro, uma var, outra endereço, outra vvar. E aí vamos atribuir um valor para var, vamos atribuir o endereço de var para a variável endereço e vamos atribuir o conteúdo de var, que é 25, foi o que a gente colocou primeiramente em var, para a variável vvar, para a gente entender como é que funcionam as três variáveis de maneira separada aí. Então, na sequência, o que a gente vai fazer é apresentar esse conteúdo em tela, utilizando o cout, e o objetivo disso aqui é entender que esse operador aí, o iComercial, vai passar essa variável, o endereço da memória, que foi gerado em tempo de execução, para a variável endereço, e aí poderemos ver o endereço dessa variável. Também estamos entendendo aqui que o valor 25, o conteúdo que está sendo colocado dentro dessa variável, tem um endereço, e que podemos passar o conteúdo de maneira separada do endereço dessa variável. Então essa variável endereço aí, que nós estamos colocando aqui, ela é um ponteiro. O conceito de ponteiro é uma variável que armazena o endereço de outra variável. Então a gente vai perceber aqui, vamos compilar, vamos perceber que vai dar um erro, porque para que essa variável endereço seja realmente um endereço, ela precisa ser um ponteiro. E para declararmos ela como um ponteiro, precisamos utilizar o operador de referência, ou seja, um símbolozinho que parece aquele símbolo de implicação, o asteriscozinho. Então, quando a gente coloca o asterisco lá na declaração da variável, tornamos a variável endereço um ponteiro e, portanto, podemos armazenar o endereço de qualquer outra variável dentro da variável endereço. Então, agora a gente pode compilar e o programa vai executar normalmente. O que a gente vai perceber é que na primeira linha, var é igual a 25, é o conteúdo de var. O endereço de var, que seria o equivalente a usar esse comercial, ele é 028FEA4. É o endereço gerado pelo sistema operacional que a gente tem acesso agora em tempo de execução, utilizando o ponteiro em endereço. E na sequência também vemos que vvar teve o seu conteúdo copiado da variável var. Então basicamente a gente entendeu um pouquinho sobre o operador, esse iComercial, que é o operador de endereço. Entendemos um pouquinho sobre o operador de referência também, e vamos explorar um pouco mais esse conceito na próxima aula, e vamos nos aprofundar nesse conceito também, conceito de ponteiro. Então até as próximas aulas.